Bom dia, Senhor Deus te abençoe hoje poderosamente, a graça e a misericórdia do Senhor Deus seja sobre a sua vida. Meu nome é Alexandre Mendes, esse aqui é o canal Amigo Policial, você está na playlist Policiais aos Pés da Cruz e nós vamos ler a palavra. Hoje o vídeo não vai ser ao vivo, vai ser um vídeo gravado por volta aí das 10 horas e 54 minutos, então provavelmente lá pelas 11h30, 11h40 você vai estar assistindo esse vídeo. Deus te abençoe poderosamente. Vamos fazer uma oração? Ó Deus Todo-Poderoso, fala conosco, Pai, na leitura da Tua Palavra. Manifesta, Pai, sobre nós a Tua graça, o Teu poder, ó Deus. Ensina-nos, corrige-nos e fala conosco, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Seja qual for o Teu desejo, seja qual for a Tua necessidade, Pai querido, que o Senhor tem, Pai querido, de que hoje, Senhor Deus, nós façamos a Tua vontade, seja qual for essa necessidade, essa vontade, essa ordem que o Senhor tem para nós. Dá-nos força para cumprir esse mandamento, Pai, e nos dá a Tua bênção. Fica conosco, abençoa os nossos irmãos, os nossos amigos, abençoa quem tiver acesso a esse vídeo. Pai querido, nós sabemos, ó Deus, que várias pessoas tentam deturpar, tentam tirar a autoridade das Escrituras, tentam minar a fé, Pai Celestial, que o Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, nos dá gratuitamente no amado Jesus Cristo. Mas eu te peço, ó Deus, livra-nos disso, livra-nos, ó Pai Celestial, dessas palavras vãs e nos dá a Tua bênção. Em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, Jesus come com os pecadores, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 15, versículo 1. Ora, chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Parábola da ovelha perdida, versículo 3. Então ele lhes propôs uma parábola. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai após a perdida até que a encontre? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha que interessante. Vamos fazer uma pausa aqui. Como é que um justo não precisa de arrependimento? Parece não fazer lógica. O que Jesus está dizendo, ele está dizendo, olha, o justo que não precisa de arrependimento, o justo precisa sim de arrependimento. Então, o que o Senhor está falando, na verdade, eu busquei o que estava perdido, e eu quero buscar a todos aqueles que estão perdidos. Mas para se buscar o que está perdido, é preciso ter uma atitude de ida, uma atitude de amor. E o buscado, o resgatado, tem que ter uma atitude de arrependimento. Querido, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, todos nós temos que nos arrepender todos os dias. Na verdade, o Senhor está dizendo, com outras palavras, que há pessoas que pensam que não precisam se arrepender. Há pessoas que não querem se arrepender porque pensam que já são justos. É isso. E aí você vê o grupo de pessoas que é contrário ao que o Senhor está falando. Vamos ver aqui, no versículo anterior. Os fariseus, é o versículo 2, e os escribas murmuraram, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, o que o Senhor está nos ensinando aqui nessa breve passagem é que as pessoas que se achavam indignas de arrependimento eram, na verdade, as que mais precisavam se arrepender. Se achavam indignas de arrependimento porque acreditavam que estavam justificados. Lembramos até uma passagem que o Senhor vai conversar com os escribas. Não, nós temos por pai Abraão, ou seja, eles já se achavam justificados. E o Senhor dá aquela célebre frase: até das pedras Deus pode levantar filhos para si. Então, queridos, precisamos de arrependimento.
Todos os dias. Todos os dias precisamos de arrependimento. A parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E, achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Querido, e o apóstolo Paulo, ele ganha dimensão, ele tem a dimensão disso quando ele fala do primeiro Adão, que ele diz, introjetou o pecado, e a tônica é o arrependimento, a volta, o retorno. Então, querido, se você, se eu não precisamos nos arrepender, tem algo errado. Tem algo errado enquanto houver alma, enquanto formos espírito vivente, enquanto estivermos vivos, vamos precisar nos arrepender todos os dias. Todos os dias eu vou precisar me arrepender. Não basta, eu aceitei Jesus e acabou, a minha vida agora é só alegria, porque eu aceitei a Jesus e não tenho mais nada para mudar. Tem! Eu fiz um vídeo lá, o quarto escuro da alma, sabe? Por quê? Porque, querido, nós temos segredos. Quem é que não tem? Quem é que pode dizer assim, não, a minha vida é um livro aberto para Deus? Será, amado? Será? O próprio Paulo, eu gosto de citar o apóstolo Paulo, porque você tem ali nos escritos dele o que há de mais interessante no poder de Deus manifestado na vida do homem, e o que há também de mais complexo na alma humana, porque Paulo declara, olha, tem um espinho na minha carne, um mensageiro do inimigo para me esbofetear. E aí ele fala da riqueza que Deus colocou em vasos de barro. Quando você reconhece que não é nada, aí a supremacia do poder acontece. Por quê? Porque quando a gente pensa que está forte, nós não estamos fortes. Agora, quando nós pensamos que estamos fracos e colocamos toda a confiança no Senhor, aí nós somos fortes, queridos. Aí nós somos fortes. Essa dependência do eterno, essa dependência do Senhor para tudo, para todas as coisas. Por isso arrependimento vai ser todos os dias. Versículo 11, a parábola do filho perdido. Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Versículo 13. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, ou seja, o cara estava desempregado e arrumou um emprego. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Oh, querido, vamos fazer uma pausa aqui. Você está vendo o arrependimento latente? O Senhor Deus conta a história de um homem que diz assim, olha, eu quero ir para o mundo. Me dá a minha parte aí, pai. Eu quero sair fora, eu quero conhecer esse mundo, eu quero conhecer tudo, eu quero viver, eu quero... E ele vai, vive dissolutamente, começa a padecer necessidade, fome. E passar fome é ruim. E passar fome mexe com qualquer um. E aí ele se lembra, naquele momento, o Espírito de Deus
traz a reflexão da mente dele, a experiência que ele por muitas vezes presenciou o pai dele tratando bem os empregados. E a pessoa que deu emprego para ele sequer tratava bem seus próprios empregados. Que patrão é você, hein, meu irmão? Você que é um empresário crente, que patrão é você? O empregado? A gente sempre lê essa passagem com foco no empregado, com foco naquele filho rebelde. Mas que patrão é você? Se você tem empregado, se você tem alguém sob o seu comando, que comandante é você? Se você é um militar, se você é um delegado, tem agentes à sua disposição, e essa playlist é bem apropriada, porque nós estamos na playlist policiais aos pés da cruz. Não só soldados, não só cabos, não só agentes, mas delegados aos pés da cruz, coronéis aos pés da cruz, comandantes aos pés da cruz. Que comandante é você? Que tipo de chefe é você? Você é um chefe cruel, boçal, ou você é alguém humano, temente a Deus? Uma reflexão que nós temos que fazer aqui. O filho vê o quantos empregados, e ele agora na condição de empregado, era maltratado por aquele novo patrão. E aquilo falou com ele, porque ele sabia como o pai dele tratava os empregados dele. Ele fala assim: eu quero ser pelo menos empregado do meu pai. Oh Deus, eu não posso nem te chamar de pai, mas eu quero ser teu servo, eu quero ser teu empregado. Aquele filho fala assim: não, eu nem posso ser chamado mais de filho, mas eu queria pelo menos ser chamado de empregado. Querido, será que você tem essa necessidade? Será que eu tenho essa necessidade? Eu não quero mais ser conhecido como filho de Deus, mas como servo. Querido, que palavra poderosa, que tremendo o alcance dessa palavra. Oh, Pai, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 20. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilha e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também um bezerro cevado e matai, comamos e regozijamos, porque este filho estava morto, mas reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, seu filho mais velho estava no campo e, quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Respondeu-lhe este: chegou teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu, contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Querida, que eu tenho que fazer 2 parênteses. O primeiro está lá em cima, olha aqui, olha que maravilha, olha que maravilha. Olha aqui, versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Roupa, anel e alparcas nos pés. O que é isso? Nós temos aqui sinais, símbolos, roupas novas, um anel no dedo que é honra,
Nós temos aqui os pés calçados, porque ele não estava mais um pé descalço, na humilhação de não ter ali uma identidade que o ligasse com o Pai. Então são símbolos que demonstram o que, querido? O que Deus faz conosco. Deus nos dá através do amado, através do Senhor Jesus Cristo, por meio dele. E para ele, por ele são todas as coisas. O Senhor nos dá vestes limpas, vestes limpas, roupas novas, vestes totalmente limpas. E o que são as vestes limpas? São os nossos atos de santidade. O Senhor entra e diz: agora que você abriu os teus olhos, tua vida, teu andar, o teu falar, o teu pensar tem que ser santo, precisa ser santo. E aí nós andamos em santidade com o Senhor, querido. É isso que isso traz para mim, pelo menos, eu não sei se para você, mas para mim traz a mudança que Deus faz, opera nas nossas vidas, nos pega pobres, cegos, nus, miseráveis, nos pega rotos, nos pega rasgados, nos pega destruídos e nos transforma. E nos faz ver de novo a vida com outros olhos. E aqui você também tem a síndrome do irmão mais velho, que fica com raiva porque vê o retorno do outro, que não dava valor ao pai, porque ele dava, porque ele fazia, porque ele era bom, porque ele obedecia. Aqui nós temos uma arrogante atitude de alguém que não se alegrou com o retorno do seu próprio irmão. E ali o pai vai dizer: filho, teu irmão estava morto e ressuscitou. O teu irmão voltou à vida, ele reviveu, ele foi achado. Você, no mínimo, tinha que se alegrar. Querido, quantas pessoas não se alegram com a salvação de outros? Quantas pessoas não se alegram com a salvação de outros? É um fato. Tem pessoas que... fulano agora se converteu, agora está todo metido, achando que agora, porque ele se converteu... Meu irmão, enquanto você deveria estar dando pulo de alegria. Não tenhamos a síndrome do irmão que não quer, que não gosta, ou que não, não se alegra com a conversão do outro. Pelo contrário, estejamos firmes, capítulo lido, firmes, agradecidos a Deus por tudo que acontece à nossa volta. O Senhor Deus te abençoe poderosamente. Uma bênção ler a palavra do Senhor. E vou te dizer uma coisa, separe um minuto, separe um tempo para se ajoelhar diante de Deus, se humilhar debaixo da potente mão do Senhor, e Ele a seu tempo te exaltará. Querida, aqui foi Alexandre Mendes lendo a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, alegre e feliz, porque ler a palavra do Senhor é algo precioso, é algo maravilhoso. O Senhor te abençoe poderosamente hoje. Valeu, pessoal, tamo junto, Deus abençoe. Compartilhe o vídeo se você quiser, tem o grupo do WhatsApp, acesse aí, o link tá na descrição. Há meios de ajudar o canal se você assim entender. Continue lendo a descrição. Valeu, pessoal.